O título da meditação de hoje é Perdão Express. E o texto bíblico está lá em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 13, que diz o seguinte: Então Davi disse: Eu pequei contra Deus, o Senhor. Mas Natã respondeu imediatamente: Deus já perdoou o seu pecado. Eu não sei se em algum momento da vida você já teve que conceder perdão imediatamente. Geralmente esse problema acontece entre irmãos. E então o pai e a mãe falam: Eu não vou liberar vocês até que vocês se perdoem. Meu mais zoado, por que vocês estão brigando? Vocês não nasceram juntos? Agora vai fazer as pazes. Abraça o maninho. Não quero abraçar não, mãe. Abraça o maninho. Ninguém gosta de perdoar dessa maneira, justamente porque você não está sentindo isso. Quando falo sobre perdão, eu queria pensar em uma coisa rapidamente. Quando eu olho para minha vida, eu percebo que eu caio várias vezes, que eu vacilo várias vezes, mas Deus sempre me perdoa imediatamente. Quando se trata do perdão humano, a gente sabe que a gente não consegue esquecer e a gente continua muitas vezes machucado por aquilo que aconteceu. Não gosto de você, não sinto verdade de você, acho você sim incoerente, você está onde te convém. Mas Deus nos convida a lançarmos perdão e aprendermos a lidar com essa situação. Deus consegue perdoar imediatamente. A gente precisa de todo um processo, mas esse processo também depende da ajuda de Deus. Quando a gente olha para a história de Davi, a gente percebe que ele recebeu o perdão imediato. Para você e eu, também recebemos perdão imediato. Ai, Deus, eu te peço perdão por tudo que eu fiz, Deus. Perdão. Agora, precisamos também demandar esse perdão a outras pessoas. Aprendermos a lidar, a esperar que as feridas se fechem e a gente não sinta mais a dor daquilo que aconteceu. Porém, para isso acontecer, precisamos mentalizar esse perdão. Ainda que eu não me sinta confortável agora, mas está perdoado. O que você acha de orar a Deus pedindo a ajuda dele para que você possa conceder o perdão a outras pessoas? Ora comigo? Eterno Deus e Pai, a gente ora pedindo que o Senhor nos ajude a concedermos perdão e também termos as nossas feridas e os nossos machucados sarados. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Que Deus abençoe muito. Olá, tudo bem com você? Você gostou da meditação do pastor? Linda mensagem, não é? Que bom, a professora também gostou bastante. Mas agora vamos à nossa aula, ok? Está preparado? Pega aí seu caderno, anote as informações importantes aí, vai organizando as suas dúvidas e depois vamos perguntar para a professora. Quero lembrar a você que nossa aula de produção hoje, para que você escreva realmente bem um texto dissertativo argumentativo adequado, você precisa ler bons textos e praticar a escrita. Ninguém escreve um texto para o Enem no dia do Enem. É uma caminhada. Para isso você precisa ler bons textos. Você precisa praticar essa escrita. Ok? Bom, e aí, prof? E depois? Por que isso? Porque você vai precisar, então, ler fragmentos que falem a favor e falem contra. Para que você, dessa forma, você consiga organizar o seu ponto de vista sobre o assunto. Aí você vai dizer, professora, mas como eu vou saber? Eu nem sei o tema do Enem. Até chegar na prova do Enem, você já leu muito. Você já praticou muito. Portanto, você já usou fragmentos a favor e contra a respeito de qualquer assunto que você com certeza está buscando a aprender. Agora quero sugerir a você para acrescentar uma melhoria na sua leitura, ok? Bom, quando nós vamos pesquisar, fazer boas leituras, vou sugerir o nome de alguns grandes estudiosos sobre determinados assuntos. Por exemplo, o Marshall McLuhan. Ele é um sociólogo canadense. Ele elaborou o conceito de ideia global, algo muito pertinente em nossos dias hoje. Sustentado pelo quê? Pelo progresso tecnológico. Então, pesquise sobre o Marshall McLuhan. Outro é o Pierre Levy, que é um intelectual consagrado no estudo da história, da filosofia e antropologia da informação.
Qual é a linha de pensamento dele? Ele se ocupa em estudar as interações entre a internet e a sociedade. Por isso que ele fala que a sociedade é líquida. Ok? Vamos cuidar disso? Vamos. Agora eu tenho o Herbert Simon, que foi um dos pioneiros no campo da inteligência artificial, que é um estudo científico que utiliza as capacidades de processamento de símbolos na computação com o objetivo de quê? De encontrar métodos genéricos para automatizar atividades perceptivas, então, e cognitivas e manipulativas por meio do quê? Do computador. Então, você está percebendo quantas informações aqui? E aí, o próximo é o Seymour Papert, que é um educador de origem sul-africana, e ele elaborou o construcionismo, que é uma teoria, certo, que defende a construção do conhecimento baseado na realização de uma ação concreta para gerar um produto palpável, por meio do computador. Então, ele é um dos maiores visionários do uso da tecnologia na educação. Então, aqui, ó, ler é importante, escrever é importante. Então, aqui são sugestões de alguns autores para você pesquisar, você já organizar o seu caderninho aí de Enem, a fim de que você, na hora de sentar para redigir um texto como exercício, você use na sua fundamentação teórica esses autores, porque você tem conhecimento. Tudo bem? Ótimo. Vamos continuar a nossa aula. Antes de entrar realmente no nosso conteúdo de hoje, quero falar um pouquinho sobre a estrutura, relembrar, na verdade, né, que o texto, ele vai ser composto de introdução, onde você deverá ter o seu ponto de vista, cujo objetivo é atrair o leitor. Então, já nas primeiras linhas, ok? Que você vai escrever, que são de 3 a 8 linhas, a introdução, você já vai chamar a atenção do interlocutor para que ele entenda qual é o seu ponto de vista. Depois, você terá o desenvolvimento, que você deve equilibrar entre 2 a 5 parágrafos. Aqui no desenvolvimento, você terá o quê? Os argumentos em defesa do seu ponto de vista, porque você já colocou aqui na introdução. Agora, você precisa o quê? Você precisa defender. Por isso, a leitura de teóricos, de estudiosos que a professora sugeriu anteriormente. Por quê? Porque isso ajuda a mostrar que você tem leitura, tem conhecimento. A redação de Enem não se faz com achismos, se faz com o quê? Com prática, com leitura. E aí, então, você finaliza o seu texto com a conclusão. O que vai ter na conclusão? Você vai reafirmar a tese que você já falou aqui, que é o seu ponto de vista, né? Vai reafirmar os argumentos que você já usou aqui no meio do seu texto. Então, o seu texto é composto por essas 3 partes aqui, ok? E aí você tem a estrutura desse texto dissertativo argumentativo. Mas o foco maior hoje da nossa aula será a conclusão, porque o fechamento, já que a reafirmação de tese e argumentos, você precisa organizar os parágrafos no desenvolvimento, a fim de chegar lá na conclusão e ter o fechamento. Então, vamos relembrar como organizamos os parágrafos. Você pode usar expressões como, em primeiro lugar, vale ressaltar, além disso, é preciso reconhecer que... Algumas sugestões. Se você usar em primeiro lugar, no próximo parágrafo, você vai usar em segundo lugar. Tudo bem? Então, você percebe que começa a organizar e preparar para o fechamento do texto. Outra forma de também você continuar ainda organizando os seus parágrafos será através dessas expressões. Também, deve-se admitir, é importante lembrar, são formas de organizar os seus parágrafos no desenvolvimento para que lá no finalização, na conclusão, consigamos ligar todas essas ideias, que são os encadeamentos. Tudo tranquilo até aí? Sim. Bom, se nós já organizamos os parágrafos com essas considerações aqui, com esses elementos coesivos, como será a conclusão, então? Na conclusão, você vai fazer
um arremate de ideias, ok? Então, o que nós vamos fazer na conclusão? Na conclusão, nós vamos fazer um arremate de ideias. E aí você poderá usar o conectivo conclusivo logo, mas eu sugiro outros também. Finalmente, portanto, nesse sentido, você vai complementar o que você já vinha organizando, né, escrevendo, dizendo no seu desenvolvimento. Então, agora na conclusão, precisa o quê? Reafirmar. Para reafirmar, eu faço através de quê? De palavras, de elementos coesivos. Por isso é importante você lembrar das orações coordenadas, das orações subordinadas, certo? Das funções do que, da concordância verbal e nominal, da regência verbal e nominal, que são elementos fundamentais para a organização do seu ponto de vista. Tudo bem? Então, fechamos a nossa aula hoje. Só quero lembrar a você que o seu texto deverá ter o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E que esses 3 elementos aqui, eles só poderão surgir na sua mente, na sua escrita, se você tiver o quê? Leitura de bons textos e prática da escrita, ok? Muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha anotado aí as coisas importantes e pertinentes. E nós voltamos a conversar na próxima aula com você muito motivado para realmente tirar boas notas, ok? Quero então deixar com você o meu abraço e vejo você na próxima aula, beleza? Até lá, tchau!